A Floresta dos Sussurros Luminosos, no coração de um reino esquecido nos mapas. Existia a Floresta dos Sussurros Luminosos. Durante o dia, ela parecia comum, com árvores antigas, musgo verde e o canto dos pássaros. Mas quando o sol se punha, a floresta despertava em uma sinfonia de luz. As luzes não eram simples pirilampos, eram espíritos da natureza. Pequenas fagulhas de vida chamadas de luminárias. Algumas eram azuis como o céu profundo, outras verdes como a primeira folha da primavera e algumas raras, douradas como o próprio sol. Elas dançavam entre os galhos, pousavam nas flores como se fossem gotas de orvalho brilhante e deslizavam pelos riachos, iluminando as águas com seus rastros cintilantes. Diz a lenda que as luminárias eram os guardiões da floresta. Elas mantinham o equilíbrio, sussurrando canções antigas que faziam as plantas crescerem fortes e os animais viverem em harmonia. O coração da floresta era a árvore-mãe, um carvalho tão imenso que suas raízes formavam cavernas e seus galhos sustentavam o céu. No topo da árvore brilhava a luminária primordial, uma luz branca e pura que era a origem de todas as outras. Mas uma sombra pairou sobre a floresta. Um silêncio antigo e esquecido, chamado de sombra sussurrante, começou a se espalhar. Onde a sombra passava, as luzes das luminárias se apagavam, não com um estalo, mas com um lamento suave. As cores da floresta desbotavam e as flores murchavam. A própria árvore começou a enfraquecer e a luz da primordial vacilou. Foi então que uma jovem curiosa chamada Elara encontrou a floresta. Ela era uma cartógrafa que buscava mapear o desconhecido. Ao ver as primeiras luzes piscando timidamente à beira da floresta, ela sentiu um chamado. Seguindo o rio de luzes azuis, ela se aventurou para dentro. As luminorias, inicialmente receosas, foram atraídas pela pureza do coração de Elara. Uma corajosa luminária azul, chamada Céu, pousou em sua mão. Através de um fluxo suave de imagens e emoções, Céu mostrou a Elara a tristeza da floresta e a ameaça da sombra sussurrante. Elara percebeu que a sombra não era um monstro, mas um vazio, o esquecimento da magia pelo mundo exterior. A única maneira de salvar a floresta era reacender a esperança e a lembrança da luz. A jornada de Elara e Céu até a árvore-mãe foi uma prova de coragem. Eles enfrentaram trechos da floresta onde a sombra era densa e as luzes haviam se apagado. Nessas áreas o ar era frio e os sons eram abafados. Mas Elara não desistiu. Ela começou a cantar velhas canções que sua avó lhe ensinara. Canções sobre a natureza e as estrelas. Para sua surpresa, onde sua voz ecoava, pequenas pontas de luz brotavam do chão, resistindo à sombra. Quando finalmente chegaram à clareira da árvore-mãe, a cena era desoladora. A grande árvore estava pálida, e a luminária primordial era apenas um brilho fraco. A sombra sussurrante era mais espessa ali. Um véu de escuridão e silêncio. Elara se aproximou, com o céu tremulando bravamente em seu ombro. Ela estendeu a mão, não para tocar a árvore, mas para oferecer o que tinha sua memória. Ela fechou os olhos e concentrou-se em todas as coisas belas que já vira menos o sorriso de sua mãe. O calor do sol no rosto, a sensação da grama sob seus pés, a primeira estrela da noite. Ela canalizou toda a sua fé, toda a sua alegria e toda a sua lembrança da luz. Céu e as outras luminárias restantes se reuniram ao redor dela, suas luzes se fundindo em um único feixe de esperança
que atingiu o coração da primordial. Por um momento nada aconteceu, então um pulso, um único, poderoso pulso de luz branca explodiu da árvore-mãe. A onda de energia luminosa varreu a floresta, dissipando a sombra sussurrante como neblina ao sol. Uma a uma, as luminárias que estavam apagadas se reacenderam, mais brilhantes do que nunca. A floresta inteira irrompeu em um espetáculo de cores dançantes. Os vermelhos, laranjas, verdes e azuis pintaram a noite, e os sussurros se tornaram uma canção triunfante de vida renovada. A luminária primordial brilhava novamente em seu esplendor total. E oa, lado de lá, uma nova luz nasceu, uma luminária prateada, que desceu e pousou no peito de Elara, um presente da floresta por sua coragem. Elara nunca mais foi a mesma. Ela se tornou a ponte entre dois mundos, a guardiã que garantia que a floresta dos sussurros luminosos nunca mais fosse esquecida. E nas noites de lua cheia, se você souber onde olhar, poderá ver à distância o brilho dançante das luminárias, um lembrete eterno de que mesmo a menor luz pode vencer a mais profunda escuridão, contanto que alguém se lembre de acreditar nela. Os anos se passaram desde que Elara reacendeu o coração da floresta. Ela não a abandonou. A pequena cabana que construiu na clareira da árvore-mãe tornou-se seu lar. A luminária prateada que chamou de Lyra nunca se afastou de seu lado, tornando-se uma extensão de sua própria alma e uma voz suave em sua mente, sussurrando os segredos da floresta. Elara aprendeu a linguagem das luzes. Não eram palavras, mas sim emoções puras e imagens reluzentes. Através de Lyra, ela entendia quando uma árvore estava doente, quando uma nascente precisava ser desobstruída ou quando um filhote de animal se perdia. Ela se tornou a curadora, a protetora. A floresta, por sua vez, a adotou. Os cervos não fugiam de sua presença. Os lobos caminhavam ao seu lado como cães fiéis, e as flores desabrochavam em seu caminho. Sua missão como a ponte era dupla. Para o mundo exterior, ela começou a tecer histórias. Ela não revelava a localização exata da floresta, mas em suas viagens às vilas próximas, contava lendas sobre um lugar onde as luzes dançavam e a magia era real. Ela cantava as canções que havia salvado a floresta, e as pessoas, mesmo sem entender completamente, sentiam um calor em seus corações, uma semente de lembrança e esperança que era plantada contra o esquecimento. Para a floresta, ela era a guardiã contra a sombra sussurrante. Apesar de derrotada, Elara percebeu que a sombra não era um inimigo único, mas uma força recorrente da indiferença. Sempre que a ganância ou a apatia do mundo exterior cresciam, pequenos tentáculos de escuridão tentavam se infiltrar nas bordas da floresta. Elara e Lyra patrulhavam esses limites. E com a simples presença de Elara, menos sua fé inabalável na luz, menos as sombras recuavam. Um dia, um novo desafio surgiu. Lyra, em uma de suas danças noturnas, trouxe até Elara uma imagem preocupante, uma clareira no extremo norte da floresta, onde as luzes não mais dançavam, mas piscavam em um ritmo desesperado e caótico. As luminárias daquela região estavam com medo. Elara seguiu o chamado. O que encontrou não era a sombra sussurrante, mas algo diferente. Uma árvore anciã, um salgueiro chorão de galhos prateados, estava morrendo. Suas raízes estavam sendo estranguladas por uma trepadeira espinhosa e escura que Elara nunca vira
antes menos a asfixia sombria, uma planta parasita que se alimentava não de seiva, mas da própria energia vital e da luz ao seu redor. As luminárias locais, fiéis à árvore, estavam tentando desesperadamente mantê-la viva, doando seu próprio brilho, mas estavam se esgotando rapidamente. Era uma ameaça física, tangível. A coragem de Elara não seria suficiente desta vez. Ela precisava de sabedoria. Lembrando-se dos ensinamentos da árvore-mãe, ela colocou as mãos no tronco do salgueiro moribundo. Através de Lyra, ela sentiu a dor da árvore, uma melodia profunda e triste. A floresta sussurrou a resposta. A única cura para a asfixia sombria era a luz da Lagoa do Amanhecer, um corpo d'água escondido no centro de um labirinto de samambaias gigantes, cujas águas guardavam a primeira luz do sol de cada manhã. A jornada foi perigosa. O labirinto de samambaias era vivo, mudando de forma para confundir os intrusos, mas Lyra iluminava o caminho. E as próprias samambaias, reconhecendo a luz prateada da guardiã, abriam passagem. Quando finalmente encontraram a lagoa, suas águas eram tão claras e luminosas que pareciam feitas de diamante líquido. Elara encheu uma flâmula oca com a água brilhante e voltou correndo para o salgueiro. Com cuidado, ela regou as raízes da árvore com a luz líquida. Um espetáculo silencioso se seguiu. A asfixia sombria recuou, murchando e se transformando em pó negro que se dissipou no ar. O salgueiro chorão estremeceu, e então, de seus galhos, brotaram novas folhas de um verde vibrante. Suas lágrimas, que antes eram de tristeza, agora brilhavam com o reflexo das luminárias, como pingos de lua. As luminárias da clareira, agora salvas, elevaram-se em uma espiral de gratidão. Sua luz pulsando em uníssono com o brilho de Lyra. Elara percebeu que sua função como ponte era ainda mais profunda. Não era apenas sobre lembrar o mundo da magia, mas também sobre usar o conhecimento e os recursos da floresta para curar a si mesma. Naquela noite, de volta à sua cabana, a árvore-mãe pareceu inclinar-se levemente sobre ela. Uma única folha, banhada na luz dourada da primordial, flutuou suavemente e pousou em sua mão. Era um sinal de confiança total. Elara sorriu, com Lyra piscando em seu ombro. A floresta dos sussurros luminosos não era mais apenas um lugar que ela protegia. Era seu lar, sua família, sua própria essência. E ela, a guardiã da Ponte de Prata, sabia que enquanto sua luz e a da floresta brilhassem juntas, a melodia da vida nunca se calaria. A paz na floresta dos sussurros luminosos era profunda, mas não era eterna. Elara sentia, através de Lyra, um novo tipo de inquietação. Desta vez, não vinha das sombras da floresta, mas do mundo além de suas fronteiras. Era um eco distante, um lamento feito de fumaça e ferro. Um dia, um grupo de luminárias das bordas leste da floresta voltou em estado de agitação. Através de suas luzes trêmulas, Elara viu imagens perturbadoras. Árvores gigantescas, que ela conhecia desde a infância, tombando com estrondos que silenciavam os pássaros. Homens com machados e serras que roíam a madeira como dentes famintos. E pior de tudo, um silêncio. Um vazio onde a canção da vida costumava estar. A sombra sussurrante não estava atacando com magia. Ela estava sendo trazida na forma de machados e fogueiras. O esquecimento havia se transformado em destruição ativa. Lyra piscava em sua mente, uma luz de ansiedade prateada. Eles cortam as raízes da memória, sussurrou o espírito. Elara sabia que não podia lutar contra os homens com força. Sua magia era de cura,
não de conflito, mas talvez, apenas talvez, a ponte pudesse ser atravessada em duas direções. Se ela pudesse mostrar a eles a vida que estavam destruindo, a beleza que estavam apagando. A ideia era perigosa. Levar um estranho para o coração da floresta era um risco imenso, mas a alternativa era ver a floresta ser devorada, lenta, inexoravelmente. Ela não iria levar um lenhador. Ela precisava de alguém que ainda tivesse uma fagulha de curiosidade e maravilhamento no olhar. Disfarçando-se com um manto simples, ela se aventurou até o acampamento madeireiro na borda da floresta. O ar era pesado, com o cheiro de madeira queimada e suor. Os homens trabalhavam com rostos cansados e endurecidos, seus olhos vazios da luz que ela tanto amava. Todos, exceto um jovem aprendiz, não mais velho do que ela era quando encontrou a floresta, chamado Kael. Enquanto os outros homens quebravam a floresta com força bruta, Kael às vezes parava para observar um besouro iridescente ou escutar o canto de um pássaro obstinado. Seus olhos, embora cansados, ainda guardavam um lampejo de perguntas. Numa noite, enquanto Kael recolhia lenha na beira da floresta, longe dos outros, Elara se revelou. Ela não disse uma palavra, simplesmente deixou que Lyra saísse de dentro de seu manto. A luz prateada dançou no ar, pintando o rosto de Kaia com seu brilho sobrenatural. Ele não gritou, não fugiu. Seus olhos se arregalaram, não com medo, mas com uma admiração tão pura que fez o coração de Elara apertar de esperança. O que é você? Ele sussurrou. Sua voz cheia de maravilha. Uma guardiã? Elara respondeu. Sua voz suave como o vento na folhagem. E esta floresta é viva. Ela está morrendo com seus machados. Venha, deixe-me te mostrar o que você está ajudando a destruir. Com o coração batendo forte, ela estendeu a mão. Kaé, impulsionado por uma curiosidade mais forte que o medo, a aceitou. A jornada através da floresta foi uma revelação para o jovem aprendiz. Com Elara e Lyra como guias, a floresta não era um amontoado de recursos a serem explorados, mas um reino. Ele viu as luminárias azuis brincando nas cachoeiras, as verdes curando uma árvore rachada com seu toque e as douradas cantando para as sementes brotarem. Ele sentiu a música da floresta, uma vibração que entrava em seus ossos e acalmava sua alma agitada. Ele viu a árvore-mãe, e sob sua copa majestosa, com a luminária primordial pulsando como um segundo coração, Kael caiu de joelhos. Lágrimas limpas rolaram por seu rosto. Eu não sabia, ele confessou, sua voz embargada. Eles nos disseram que era apenas madeira. O maior perigo não é a maldade, Kael, disse Elara gentilmente. É o esquecimento. É parar de ver a magia no mundo. Quando Elara o levou de volta à beira do acampamento, Kaé era uma pessoa transformada. Ele não via mais árvores, via casas, vidas, luzes. A semente havia sido plantada. Kael não se tornou um herói da noite para o dia. Ele voltou para o acampamento, mas agora seus olhos viam o que os outros não viam. Ele começou a falar, sussurrou histórias para os outros homens à noite, contando sobre os espíritos de luz e a árvore gigante. Alguns riram, outros o chamaram de louco, mas um ou dois escutaram. E naqueles que escutaram, a velha chama da curiosidade começou a crepitar. A destruição não parou completamente, mas um novo elemento foi introduzido. A dúvida. O trabalho tornusei mais lento. Os homens começaram a olhar para a floresta
com um respeito cauteloso. Elara observava de longe, com Lyra pousada em seu ombro. Ela entendera então que a verdadeira proteção não era erguer muralhas, mas abrir portais. A ponte não era apenas para lembrar o mundo da floresta, mas para permitir que a floresta, através de histórias e de transformações silenciosas, reconquistasse o mundo, um coração de cada vez. A luz da floresta agora brilhava não apenas entre as árvores, mas no olhar de um jovem que carregava sua memória para fora, into the world of men. E essa, ela percebeu, era a mais poderosa magia de todas. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.